aqui estou eu com o segundo episódio da parte dos documentos. E agora eu vou falar sobre o application. O application é o documento básico para todo intercambista. Todos os intercambistas têm que preencher isso, que é desse jeito, dessa forma que a organização vai conseguir a tua escola, a tua família, todas as coisas relacionadas ao teu intercâmbio. Eu tô novamente com o application aqui para passar por tópicos. Aqui, a primeira seção, a minha organização, que tem parceria com a CI, é a HeadLev. Eu acho que quem for pro Canadá pela CI também vai ter essa organização. Pelas outras agências eu não sei se é a mesma, mas é quem vai cuidar de ti lá no Canadá. São 12 partes nesse documento do application, dividido em 12 seções. E esse documento também não depende só de ti para preencher, tu precisa de gente, bastante gente para preencher ele também. Por isso faz ele ser demoradinho para preencher. Primeira parte, tu tem que passar as suas informações pessoais, nome, endereço, nome dos teus pais, qual tipo de intercâmbio tu tá fazendo, se é pra high school, se é pra uma escola particular que tu fica tipo dormindo na escola. Tu tem que dizer a tua localização. Aqui tem disponível Quebec, Ontário, Alberta e British Columbia. Eu não sei se tem outras opções do Canadá mesmo. Eu nunca cheguei a pesquisar outros lugares, mas são esses que a organização permite. Tem que dizer a duração, se é de 10 meses, 5 meses. Duração, se for aquelas escolas que tu vai nas férias, por exemplo, tu fica ou 2 meses, ou se tu vai nas férias de julho, fica 15 dias estudando em uma escola lá, também tem essa opção. Tu tem que dizer a série que tu espera cursar lá. Eu coloquei 11, 12. O dia que tu vai pra lá, mais ou menos, né, o mês, tu espera, porque tu ainda não tem nada definido. Daí tu tem que colocar as suas fotos, o tamanho do passaporte, colocar teu nome. Eu tive que fazer umas fotos maiorzinhas assim, não é a do visto canadense, é outra coisa. Eu não lembro, eu acho que é 5x7, umas fotos maiorzonas assim. Foi pra escola, se não me engano. Daí depois de preencher essa parte, tu tem que preencher tua religião. Daí aqui tem umas perguntas. Se tu fuma, se tu toma remédio, se tu tem uma dieta especial, se tu é vegetariano, eu imagino. Se tu já morou ou viajou para o exterior. Dizer as tuas línguas, as línguas que tu estudou. Tu coloca as que tu sabe e quanto tempo tu tem estudando. Daí depois tem tipo uma lista com várias atividades: balé, pesca, compras, teatro. E daí tu marca com 1x se tu faz isso ocasionalmente, 2 regularmente e 3x é pra atividade favorita. Daí tu tem que colocar quais são os 3 traços teus que vão te favorecer na high school, que vão te fazer ter um sucesso na high school, uma coisa assim. Se eu participo de alguma organização ou algum clube na escola. Pergunta de animais. Isso aqui é muito importante, porque eu ia preencher uma coisa que ia ser completamente errada. Aqui tá dizendo assim: se eu gosto dos tais animais. Daí tem cachorro, gato, cavalo e animais de fazenda. Essas 4 opções. Daí eu marquei cachorro e gato. Daí depois você não gosta de tais animais. Daí tem cachorro, gato, cavalo e animais de fazenda. Eu tinha marcado que eu não gostava de animais de fazenda. Eu acho que não seria legal tu colocar que tu não gosta de tais animais. A organização já ia ficar meio, não, essa aí é nojentinha. Então eu tive que desmarcar os animais de fazenda. Mas é que eu tava com medo de cair numa fazenda. Mas aí depois eu pensei, eu tô indo pra Montreal, uma fazenda no meio de Montreal é meio impossível. E eu não tenho problema com animais de fazenda, é só por causa do fato de não cair numa fazenda mesmo. Dizer se tu tem alergia a algum animal. Essa aqui também. Se tu ia preferir uma host family com um ou 2 filhos ou com muitos filhos. E daí depois a pergunta 13 é: se eu não pudesse estar numa família que tivesse um filho da minha idade, se eu ia querer não ter irmãos ou ter irmãos mais novos.
Daí tu marca isso conforme a tua preferência, é claro. Eu acho que isso não vai ter muito problema. Tu tem que colocar a tua carta, que tem que ter 250 palavras. A minha não lembro quanto tinha umas 2 páginas. E daí tem umas perguntas pra te basear aqui. Por que você quer viver e estudar no Canadá? Quais são as suas perspectivas pro futuro, os seus interesses pessoais? E tem que falar sobre a tua família e seus amigos. Daí depois, os teus pais têm que fazer uma carta. Os meus pais fizeram uma carta curta, acho que foi metade de uma folha, uma coisa assim. Tem que falar sobre a minha característica, quais são os meus interesses, os meus pontos fortes, como é que eu me relaciono com figuras de autoridade, tipo professores e outros adultos. E isso aqui, se eu fosse para uma escola católica lá, eu tinha que ter uma carta do pastor da minha igreja, mas não é o meu caso. Depois tu tem que colocar 5 ou 6 fotos pra mandar pra lá. Na agência me disse, na verdade, de 4 a 8. Eu mandei umas 5, acho. Tem que ser do teu dia a dia, fotos que, sei lá, sejam boas. Não pode ter piercing aparente, não pode ter decote, não pode ter tava escrito isso no papel da agência, não tô inventando nada. Não pode ter penteados. Era uma palavra muito estranha pra definir. Era penteados diferentes, uma coisa assim. Tem que ser umas fotos mais normais. Daí, depois, deixa eu voltar lá pro início. Tu precisa a carta da família, carta do pastor, fotos, a recomendação da escola. Isso aí é uma coisa que demora muito tempo pra preencher, porque a minha escola é uma escola grande daqui e muita gente de lá faz intercâmbio, então eles já têm um protocolo todo certinho de como agir, e eles me deram até um documento explicando. E a minha escola, eu pensei que fosse ser rápido, porque eu só precisava da minha escola, eu só precisava da minha média, do meu histórico escolar, dos últimos 3 anos. E como eu tava preenchendo isso enquanto eu ainda tava estudando, eu precisava daquele ano que eu tava cursando, eu precisava das notas do meu primeiro trimestre, no caso da minha escola, pode ser bimestre, no caso de outras pessoas. E a minha escola disse que eles iam me entregar aquilo numa semana, 5 dias úteis, que é uma semana. E daí eu pensei, mas isso é muito tempo, porque eu já tava correndo e eu deixei pra ir na escola no final, eu já tinha quase tudo preenchido e deixei pra levar pra escola no final. Mas eles conseguiram me entregar antes. O que deu problema foi que o diretor tava de férias e eu precisava da assinatura do diretor. E daí eu liguei pra agência dizendo isso, ele ia voltar, tipo, na outra semana. Daí eu liguei pra agência avisando, eles disseram, não, pode ser a secretária que tá lá no lugar dele. Daí quando eu fui pedir pra secretária, ela tinha entrado de férias também, sendo que um dia antes ela não tava de férias. Daí eu tive que esperar ele voltar segunda-feira de férias e assinar os papéis. E a minha escola disse que o Brasil foi proibido, tem uma lei, sei lá, tu assinar qualquer documento em inglês, então tu tem que assinar em português. Eu tive que fazer uma tradução dos documentos que pedia pra escola pra português. Eles tiveram que preencher em português, daí assinaram o em português, eu preenchi o em inglês e daí eles deram só um carimbo. Eles não podiam assinar mesmo o documento em inglês, só em português. Mas acabou dando certo, a organização não viu problema com isso. Eu pensei que ia dar problema, mas não deu. Transcrição das notas, foi o que eu falei já. A transcrição também tem que ser, eles passam em português, aí tu tem que fazer pra nota A, B, C, D. Eu liguei pra agência e pedi A, B, C. Eu realmente não lembro, eu acho que é de 9 a 10 é a A, 7 a... É uma coisa meio sem sentido, assim, as diferenças não é... Por exemplo, não é 9, 10 A, 8, 9 B. Não, é os números quebrados, cada um. Eu preenchi, eu acho que tu não pode ter nota abaixo de C pra ir. Daí depois, a carta da professora de inglês.
inglês. Tem que ser uma professora de inglês que tu tenha estudado por mais de um ano. Tenha te dado aula por mais de um ano. Pensei, no curso de inglês, ninguém me deu aula por mais de um ano. Eles te dão por 6 meses, no IAS de pelo menos 6 meses, daí troca o professor. Na minha escola, eu tava, como eu fui pro primeiro ano, eu fui pra outra escola, e eu tava lá há 6 meses, então eu também não tinha um professor que tivesse me dado aula por um ano. Daí, eu tenho uma professora que era super fofa, que me apoiava um monte pra ir pro Canadá, ano passado, na 8ª série. Ela tinha sido minha professora pela 7ª e 8ª série. Ou 8º, 9º ano, não sei como é que vocês falam. E daí, ela tinha ido pro Canadá também com um grupo de estudantes, tipo, aqueles intercâmbios de férias, que tu vai lá, passeia, estuda inglês. E ela me dava maior força, daí eu pensei, cara, é pra ela que eu vou pedir. Daí levei lá os documentos, ela preencheu tudo fofo, colocou uma carta de recomendação minha. E daí eu fechei essa parte. Só que ela demorou um pouquinho pra me entregar. Ela já tinha tudo preenchido, só que toda vez que eu ia lá, ela não tava na escola. Então deu uns rolos, ela demorou, eu acho que uma semana, mais de uma semana pra me entregar. Quando eu recebi, eu já mandei tudo, porque esse foi o último documento que eu precisava. Daí eu já mandei o application. Aqui, a parte da saúde. Eles pedem, tu tem que botar toda a tua carteira de vacinação. Eu tive que tomar o quê? Eu tive que tomar uma vacina. Tive que tomar aquela gotinha. Eu não sei, a gotinha, vacina pra paralisia, eu acho que é pra isso que a gotinha serve. E tive que fazer o teste de tuberculose. Eu tenho a marca ainda aqui, eu acho. Não, já sumiu. Tu coloca um líquido aqui, uma agulhinha fininha no braço. E daí tu deixa 3 dias ali. Daí tu volta de novo. Eu fiz isso no posto de saúde de graça. Tu volta lá. E daí eles analisam mais de 5 milímetros. É porque tu, sei lá, teve contato com o vírus ou a bactéria, não sei, eu acho que é uma bactéria, tuberculose. Daí eu fiz isso, depois de 3 dias fui lá, fiquei na fila enorme, posto de saúde, e quando eu cheguei lá na sala, a moça olhou e disse, ai querida, tu coçou isso aqui? Eu disse, não, por quê? Ela disse, é porque tá meio altinho. Eu disse, como assim? Eu não posso ter tuberculose, eu preciso ir pro intercâmbio, já tava chorando. Daí ela pegou uma régua e mediu, tava 0,9 centímetros, ou seja, 9 milímetros. Daí eu já fiquei desesperada. Daí é mais um documento que eu ia precisar, porque se tu tivesse tuberculose não, suspeita, mais de 5 milímetros, tu ia ter que fazer um raio-x do pulmão e anexar o teu raio-x do pulmão. Que saco foi isso, porque eu tive que ir num pneumologista. Daí ele me pediu raio-x, tudo, fez uma carta dizendo que eu não tinha tuberculose, que isso foi porque no Brasil, na verdade isso é errado, a agência que me pediu isso eu achei errado, porque depois eu tava até falando com a minha médica e ela disse que não existe isso, porque no Brasil, sabe aquela vacina que a gente tem aqui no braço, que é uma grandinha que fica marcada, nesse braço que eu tenho, fica marcada, acho que é nesse, fica marcada, aquilo tu toma quando tu nasce, que é pra tuberculose. E o Brasil é um dos únicos países, se não o único, que faz essa vacina. Então, não tinha porquê eu preencher. Tanto é que depois eu fui ver no documento que tava assim, se você não foi imunizado contra tuberculose, faça o teste de tuberculose. Como eu fui imunizada, eu não precisava ter feito. Mas enfim, a minha médica depois colocou que eu já tinha sido imunizada, mas da mesma forma eu tô mandando a carta do pneumologista, eu mandei a carta do pneumologista dizendo que eu realmente não tinha tuberculose e eu vou ter que, eu acho, levar meu raio-x, por via das dúvidas, eu vou levar meu raio-x na mala, qualquer coisa. Depois disso, a carteira de vacinação, tá certo? E daí depois tem umas regras dizendo, claro, o básico, tu não pode sair de casa depois das 11 horas, tu não pode usar nenhuma droga, o básico, tem que manter boas notas, isso é o que a gente já sabe, a gente já tem noção disso, né? Mas é bom frisar. Tu tem que assinar aqueles documentos também, que se eu não me engano, não precisa nenhum deles sem cartório. Desse, eu acho que nenhum deles precisa. E demora dos documentos. Esse aqui, a organização me disse que era 1 mês.
Acho que foi mais ou menos isso, foi 1 mês pra eles me entregarem. Então é isso, gente. Espero que o vídeo tenha sido útil pra vocês. Uma dica pra vocês: se vocês forem ver as coisas de intercâmbio, não deixem pra depois de... Eu fui em agosto, setembro, início de setembro, e ficou muito corrido. Não muito corrido porque agora eu consegui tudo, mas é muito melhor se tu for um pouco antes. Tipo, lá por junho, julho, fica perfeito pra te preencher tudo. Mesmo que tu não vá pro Quebec, não precisa daquele outro documento chatinho, sei que é melhor ter um tempo maior pra te ver as coisas com a tua escola, com qualquer declaração que tu precisar, que não seja de ti, porque se tu for pensar, se tu for preencher, tu preenche aquilo mais rápido que tu conseguir, porque é tu que tá ali preenchendo, tu sabe o que tu tem que preencher. Mas quando depende de outras pessoas, tu nem sempre sabe o que vai acontecer. Por exemplo, eu tive um imprevisto, aquele da escola, das férias, é muita coisa que vai acontecendo. Então, quanto mais cedo tu começar a pensar nisso, melhor. A minha passagem, esqueci de falar isso pra vocês, a minha passagem pro Canadá já foi comprada e a minha passagem até São Paulo também já foi comprada. Então, tá confirmado, mais que confirmado. Um beijo pra vocês e até o próximo Vamos de Montreal.